nossa explicação. O computador que estará transmitindo agora a tela será o de Camila, que é o notebook que utilizamos para fazer as ações lá em Antônio Cardoso, no Centro Municipal de Informação de Tecnologia de Antônio Cardoso, okay? Localizado na Secretaria de Educação, e lá que fazemos as ações com as escolas. Em sala de aula, então tem conteúdos aqui que já foram utilizados. Vini? Oi. Eu não sei se foi só para mim, mas eu acho que deu uma travadinha. Certo, eu posso repetir no que foi que travou. Pronto. Porque quando iniciou, logo quando eu coloquei na minha tela, eu não consegui te ouvir mais. Ah, ok. Então, o pessoal também falou que deu uma travada. Vou repetir, ok? Então, pronto, ok. Certo. Obrigado, Gilene. No caso, o que eu acabei de falar foi em perspectiva de que o computador que vocês estão vendo é o de Camila, que está gravando, certo? Está mostrando a tela, e é do notebook que utilizamos lá em Antônio Cardoso, no Centro Municipal de Formação Tecnológica de Antônio Cardoso, que se localiza lá na Secretaria de Educação. E este computador já foi utilizado, como eu já falei, para as várias ações com os professores em escolas lá de Antônio Cardoso e escolas rurais de Antônio Cardoso. Então, turmas com professores já utilizaram a plataforma e nela já possui dados, canais já criados, ok? Com recursos que os professores fizeram em formação, então fizeram para teste ou já fizeram tem conteúdos também já finalizados para utilização em sala de aula. Então, eu pedi para a Camila mostrar a tela dela por conta disso, por conta que ela que está com o notebook lá em Antônio Cardoso, para mostrar a vocês como é o Colibri já com os dados. Pois quando a gente acaba de instalar, ele vem zerado, não tem nenhum dado, não tem canal nenhum. Então, eu quero mostrar para vocês a visão de como ele aparece com já dados suficientemente para mostrar para vocês, ok? Então, vamos começar pela tela quando acabamos de fazer o login e entramos na tela de aprender. Então, o que significa essa tela do aprender? Essa tela do aprender é a tela do aluno, é a principal tela que o aluno vai entrar quando acabar de fazer o login, certo? E a primeira coisa que ele vai ver, se ele não estiver em nenhuma classe, será os canais. Já já eu vou explanar o que seriam essas classes e como cadastrar isso, certo? Então, ele não estando em nenhuma classe, cadastrado em nenhuma classe, ele irá se deparar com os canais. Então, lembra que nós fizemos os canais lá no Colibri Studio e eu falei que o Colibri Studio está intrinsecamente ligado ao Colibri Offline? É por conta disto, por conta que lá você vai criar os canais e aqui vai aparecer estes canais para o seu aluno. E você poderá pegar os recursos deste canal para fazer aulas com seu aluno. E eu fiz a comparação, não lembro se eu fiz a comparação, mas se eu não fiz, eu vou repetir ou fazer agora, que esses canais faço a comparação de como se fossem livros. E esse livro está disponível para o seu aluno, e o seu aluno pode abrir, visualizar os conteúdos que possui dentro, ver as atividades, recursos que possui dentro do livro, a mesma coisa que aqui, os canais. O seu aluno pode visualizar o que possui dentro, o seu aluno pode fazer as atividades, pode visualizar os vídeos. O livro está para ele ver os recursos que possui dentro e como aqui estão os canais. Então, eu vejo como uma comparação, okay, dos canais ser como os livros que utilizamos em sala de aula. Porém, vocês têm total domínio para poder
personalizar, para poder criar este conteúdo, esse canal, como vocês bem quiserem. Okay? Fazer sobre o tema que for para o planejamento da aula de vocês. Então, aqui temos alguns canais. Então, você irá visualizar desta forma os canais, não por aqueles retângulos em blocos de retângulos e sim quadrados aqui. E, ao entrar, vamos entrar em um canal. Aqui, ao entrar, vocês vão visualizar que eles vão aparecer como os tópicos. E lembra das imagens que você pode alterar? Aqui também pode alterar, certo? Esse canal que Mila acabou de entrar foi um canal de teste. Um momentinho, deixa eu ver. Não, no caso, as atividades que você faz, o canal que você cria no Colibri Studio, que é um site online, no caso, via internet, você depois, vamos ter uma aula sobre, eu vou mostrar aqui, que você irá importar este canal para aqui, para o Colibri Offline, ok? Então, eu vou mostrar na aula posterior sobre importação e exportação de canais. Aqui eu estou mostrando a plataforma já com os canais dentro que já fizemos. Ele precisa, pronto. Então, ele precisa dessa importação e exportação para as atividades aparecerem aqui no Colibri Offline. Ok? Eu acho, pronto. Então, aqui vão aparecer como os tópicos. Como eu coloquei a descrição, é exemplo de canal de matemática. Vamos entrar em um tópico. Desculpa. E aqui vão aparecer os conteúdos do tópico, que esse canal de exemplo de matemática. E nós podemos selecionar qual for o de nosso interesse aqui. Ainda é como eu falei, é uma exploração de um livro. Aqui ainda não está numa parte de atividade, aqui não está... Isso aqui é como se você estivesse visualizando um livro. Você está folheando um livro. Aqui a gente está visualizando o que possui dentro do canal e como aparece para o seu aluno, certo? Antes ainda de você planejar a atividade. Já já vocês vão ver como é isso. Então, vamos clicar mais um tópico aí. E aqui temos, após selecionarmos o tópico de contar, temos aqui as atividades de contagem. Então, contar com números pequenos, contar com números, o vídeo e atividade, visualizando que em cima tem os ícones, certo? Então, no caso, uma dúvida que a Mariane teve, o professor pode sim procurar o conteúdo por série, se lembra que vocês vão fazer isso no Colibri Studio. Então, vocês vão fazer essa parte de procurar a atividade por série, se for no Colibri Studio, se você estiver criando um canal por série, ou se você pegar um canal do Khan Academy, certo? Então, o canal do Khan Academy, ele já possui várias disciplinas separadas por ano. Então, o professor irá pegar, dependendo do ano que ele estiver exercendo, no caso, ensinando, se for o sexto ano, quinto ano, primeiro ano, então ele vai selecionar as atividades e utilizar no planejamento, que já já vou mostrar para vocês. Aqui, o que eu estou mostrando são os canais, como aparece no Colibri Offline, certo? Então, no caso, essa página dos canais, como se fosse um livro, como eu acabei de falar. Então, aqui, você pode visualizar, voltando, né? A gente pode visualizar clicando em cima, pode deixar aí. A gente pode visualizar uma atividade. Aqui, essa atividade é para colocar 3 tubarões na caixa. Então, o seu aluno vai clicar, arrastar e colocar 3 tubarões na caixa. Essa atividade é do Khan Academy, ok? Então, vocês podem encontrar essas e outras atividades no Khan Academy. Após seu aluno colocar a resposta, ele pode verificar embaixo a resposta. E aqui, colocou 3, ele vai dar como certo. Então,
lembra que nas nossas questões a gente seleciona a alternativa correta, é aí que o computador vai saber se o aluno acertou ou não quando verificar a resposta. Se ele não acertou, ele vai aparecer. Se acertou, ele vai aparecer um Vzinho, certo? Vamos fazer o exemplo de não acertou, de uma questão que ele acabou errando, vai verificar a resposta, pronto. Então, ele pede para tentar novamente. Aparece o xizinho e fala, tente novamente. Verifica a resposta. E ele não dá essa pergunta como certo de primeira, quando o seu aluno erra. Então, ele vai aparecer, primeira tentativa incorreta. Então, vai aparecer uma mensagem, muito bem, continue assim. No caso, para dar essa questão como certa, o seu aluno vai ter que responder as outras, ele vai voltar para essa questão e ter que respondê-la novamente. Respondendo ela novamente e sendo como certa, aí sim ele vai conseguir completar. Vejam que embaixo ele fala, ó, tente obter 5 respostas corretas. Próximo ao botão do próximo. Então, temos que responder nessa questão 5 questões, temos que dar 5 respostas corretas, e assim ele vai dizer que a atividade foi concluída. Se não, ele vai aparecer só em progresso, como o Camila está mostrando, com um relógio em azul. Então, essas atividades, esse aqui é um exercício do Khan Academy, que você pode selecionar para o seu aluno. E lembrando que no Colibri Studio, quando a gente está criando um exercício, tem aquele critério de resposta. Então, a gente vai colocar 2 questões para o aluno ter que responder para dar a atividade como concluído, 100% correto, ou 5 questões, como aqui está falando. Então, depende do que você colocar como critério de resposta para completar a atividade, ok? O critério mestre. Quando o seu aluno quando ele completar a atividade, ele vai ir para o próximo conteúdo, que fica logo embaixo. Então, ele não precisa voltar para clicar em outro conteúdo, se ele estiver estudando sobre isso. Então, ele vai vir aí e contar por ordem. Ele vai clicar em contar por ordem para continuar. Porém, aqui é o seu aluno explorando as atividades. O seu aluno não está respondendo uma atividade que você passou, e se ele está só explorando os recursos que o canal possui, tá bom? Já já vamos falar sobre a parte de lição. Vamos voltar, Mila. Pronto. Então, aqui temos os canais. Então, o seu aluno irá explorar os canais que possui dentro. Ele tem total acesso sobre os canais que tem dentro do Colibri Offline. Existe o sistema de pré-requisito, lembrem. Tem um sistema de pré-requisito. Então, a gente pode colocar isso para o aluno ter que, antes para ter que ver uma atividade, ter que fazer outra. Então, a gente pode utilizar esse pré-requisito, certo? Então, aqui estão os canais. Existe também a aba de recomendado, que fica logo à direita de canais. E o que seria essa aba recomendado? Essa aba recomendado é para mostrar para o aluno ele separa por 3 tópicos. Os mais populares, então são recursos que são mais clicados na plataforma, no caso, nos canais. Quais são os canais, os recursos que os alunos mais procuram, certo? Então, aqui temos contar por ordem, comparar tamanhos, 2 atividades, um vídeo sobre contar por ordem, uma atividade sobre somar até 20. Então, são atividades as mais populares entre seus alunos. Se você quiser visualizar mais, pode clicar na seta ou clicar em cima em ver mais para continuar vendo os conteúdos mais populares. Lembrando que, para ver isso, tem que ter os canais importados na plataforma e as pessoas terem acesso a esses conteúdos, e assim irá aparecer aqui na aba Recomendados. Embaixo, temos o próximo passo, e isso é individual por conta. Então, a minha conta é diferente da de Camila, então, consequentemente, irá aparecer outros conteúdos para mim de próximos passos, como para Camila também,
irá aparecer outros recursos para próximos passos, pois nesses próximos passos ele conta o que você tem visualizado. Então, se eu estou fazendo atividades sobre contagem, então vai aparecer consecutivamente, vai aparecer recursos sobre contar, vai aparecer atividades sobre contar, como apareceu para a Camila, certo? Então, é diferente. Para mim, se eu estivesse explorando sobre gramática, aí ia aparecer sobre fonética, sobre separação silábica, sílaba tônica. Então, iriam aparecer recursos diferentes de um para o outro, dependendo do que seriam os próximos passos para continuar nas atividades, ok? Então, ele também possui esses próximos passos em recomendado. E em continuar, embaixo, seria como próximos passos, mas são para atividades que foi passada e o aluno não respondeu, ou que começou a responder e ele não terminou. Então, esse continuar aí seria para continuar os exercícios, os recursos, as atividades que tenha passado para o seu aluno, certo? Então, seu aluno poderá utilizar esse tópico de continuar na aba de recomendado para continuar fazendo as atividades, certo? Então, aqui em recomendado é isso que irá aparecer para o seu aluno. E agora eu vou falar, ainda em aprender, o Classes. O Classes, ele é a aba que irá abrir se seu aluno estiver cadastrado em alguma turma. Então, logo após que ele criar a conta, como vocês não estão cadastrados em nenhuma classe, portanto, vocês apareceram em canais. E em canais também não possuiria nenhum canal. Então, apareceu aquela mensagem grande que não possuía nenhum canal ainda importado na plataforma. Então, se vocês tivessem cadastrado, estivessem utilizando o Colibri Offline, como no computador de Camila, estivéssemos em uma sala de aula e eu estivesse compartilhando para vocês em tablets ou celulares ou computadores que vocês acessando, provavelmente com a conta de vocês, eu cadastraria vocês em uma classe e apareceria essa primeira tela para vocês. E aqui em classe, irá aparecer para o seu aluno a classe que ele está. Então, se ele for do Ensino Fundamental 2, então vai aparecer diferentes classes, como a classe do professor de ciências, da professora, professor de matemática, do professor de biologia. Então, vai depender do ano, vai depender se ele está no Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, os tipos de classe que ele estiver cadastrado, ok? Por conta que depende da instituição. Então, aqui vai aparecer qual a classe que o aluno está. Aqui temos algumas classes de formação, classe de formação com o professor, que Camila está cadastrada, ok? Então, quando Camila estava fazendo a formação do Colibri Offline, ela estava cadastrada em algumas classes e ela fez algumas atividades para aprender sobre o Colibri Offline. Então, aqui ela acabou de clicar em uma classe e estamos na classe de formação, Centro Municipal de Formação Tecnológica de Antônio Cardoso. Então, essa é uma classe, não há nenhum teste, mas possui 4 lições. Então, dessas 4 lições, Camila já completou 3 e está em progresso em uma. Como sabemos que ela completou? Como é que sabemos que concluiu? Toda atividade concluída irá aparecer uma estrela em amarelo e o progresso em amarelo. Uma atividade em progresso vai aparecer um relógio em azul e embaixo, se vocês perceberem, tem uma linha em azul que não está completa. Ela também representa o progresso do seu aluno, se ele está no início, na metade, ou se falta pouco para terminar. Entenderam? Então, possui essa composição gráfica na estrutura das atividades. E a lição para os alunos funcionará como os exercícios no canal. Porém, já vamos ver isso, essas atividades são planejadas. Então, essa atividade que vocês estão vendo foi planejada e o professor tem o total controle
sobre quem está precisando de ajuda, quem não iniciou a atividade, quem já iniciou a atividade e os alunos que já completaram a atividade. E em quanto tempo já completou e tudo mais. Então, já vamos ver sobre isso. E a diferença é que as atividades que estão em canais, lá estão como um livro que o professor não passou a atividade. Então, o aluno está folheando, respondendo. O professor não tem nenhuma, não está tendo nenhuma administração, organização sobre isso. Porém, em classe, são atividades já planejadas pelo professor e o professor tem total controle sobre quem já terminou, quem não iniciou. Então, já vamos ver isso, mas isso é bastante importante para vocês terem essa perspectiva, ok? Vamos clicar em uma atividade só para visualizar mesmo. Então, aqui temos uma atividade e aqui a atividade planejada que temos. O professor selecionou 3 recursos, então, um vídeo e 2 atividades, ok? Então, temos o vídeo. O vídeo, para completar, ele tem que ser visto totalmente. Não adianta o seu aluno pegar e começar a pular o visualizador, que não vai completar a atividade. Mesmo se ele colocar no final e voltar, não completou a atividade. O sistema sabe, a gente já testou isso para visualizar se o aluno podia burlar e não burla. Ele tem que visualizar totalmente o vídeo para poder aparecer a estrelinha contemplando a atividade. Temos também embaixo a atividade, um exercício sobre atividade de silabação com a música, então sobre a música que está acima, sobre o vídeo, desculpa. Então, estão entrelaçadas. No caso, eu fiz essa atividade, eu que fiz, e para você responder a atividade de baixo, você tem que ver o vídeo de cima para poder entender, ok? E temos também uma atividade que está em progresso, de Camila, que é complete as sílabas. Então, aqui é uma atividade planejada pelo professor, ok? Eu, no caso, escolhi esses 3 recursos que eu criei no Colibri Studio, certo? Então, é desta forma que o professor, os alunos, na verdade, desculpa, terão acesso ao exercício, às lições do Colibri, ok? Então, você vai selecionando os recursos que você queira e é bem legal essa parte de planejar a aula. A gente vai ter uma formação somente sobre isso, para vocês verem como faz uma atividade, como agrupa alunos, faz grupos de alunos, faz um teste, ok? Pela plataforma. Então, essa parte é bem legal. Vamos continuar. Então, toda essa parte é do aprender, é do aluno. Vamos lá para ver a parte do professor. Então, na esquerda superior, tem um botão de menu para você navegar. E temos a parte do professor. Gente, aqui nessa aba, o aluno, quando ele entra, ele só tem acesso à parte do aprender. O professor, quem tiver uma conta somente de professor, ele tem acesso ao aprender, professor e dispositivo, certo? E a conta de superadministrador, ele pode visualizar aprender, professor, instituição e dispositivo. E há uma diferença no dispositivo que eu vou falar posteriormente, mas tem coisas que aparecem somente para umas coisas que aparecem para o professor no caso, desculpa, falei errado, não aparece aparece totalmente para o superadministrador e não aparece para o professor. Então, vocês vão ver depois, eu vou dar o exemplo sobre isso, olhando mais de perto, certo? Mas é só para vocês entenderem. Então, a conta de superadministrador tem as permissões sobre tudo, e já a gente, quando for para a instituição, vou falar sobre ela. Então, aqui na aba na seção de professor, a gente visualizando, quando o professor entrar, ele vai visualizar todas as classes que ele estiver cadastrado, certo? Existem 2 tipos de professor no Colibri Offline. O professor da classe, então, o professor da classe, ele vai visualizar somente as classes que ele estiver cadastrado, pois em cada classe a gente pode cadastrar um professor ou mais, certo? Então, vou fazer o exemplo. Se eu estou nessa instituição
de formação. Eu, a professora Camila e a professora Tati. Estamos todos em uma instituição. Porém, eu tenho turmas que são diferentes de Tati e de Camila. E se todo mundo for professor da classe, eu irei ver somente as minhas classes que eu estou. Então, eu estou no primeiro e segundo ano. Eu irei só ver somente essas aqui, onde vocês estão visualizando aqui em classes. Camila só irá ver a parte dela de segundo e de terceiro e quarto ano. E a Tati iria ver de quinto e sexto ano. Isso é só um exemplo, mas no caso aqui, nessa página, cada professor que é professor da classe irá ver somente a classe que ele estiver cadastrado, ok? E possui o segundo tipo de professor, que é o professor da instituição, que, como estamos vendo, é o professor que vê todas as classes, mesmo que ele não esteja cadastrado, como a professora Camila, ela é professora da instituição nessa conta. Então, vejam que ela consegue visualizar todas as classes que o centro possui. E na direita, a gente consegue ver os professores que estão cadastrados. E tem turma que Camila não está. E ela consegue visualizar. Ok? Então, o professor da instituição, ele consegue visualizar todas as classes da instituição. E o professor da classe irá só ver as classes que ele estiver cadastrado. Certo? Então, aqui em classes, o professor, quando ele entrar, ele vai selecionar a classe que ele está lecionando. Então, ele vai entrar agora no quinto ano, ele vai pegar e entrar na sala do quinto ano, ok? E aqui ele vai ter acesso à sua turma. Então, aqui em cima vai aparecer o nome da classe, depois os professores ou professoras que estão cadastrados. Então, aqui temos a Yelenay Ribeiro e o Vinícius, certo? Então, esses são os dois professores da turma. E embaixo, a quantidade de alunos da turma. Então, temos 28 alunos nessa turma, ok? E aqui embaixo, vamos ver toda a parte que o professor vai estar utilizando durante uma atividade. Então, quando o professor estiver realizando sua aula, ele vai estar visualizando esta tela, ok? E o porquê ele tem que visualizar essa tela? Porque o professor... Eita, desculpa. Porque o professor tem que estar visualizando essa tela daqui. Porque essa tela é responsável por dar o feedback em tempo real. Vinícius, mas você disse que essa plataforma não é online e eu vou utilizar em uma sala de aula que não tem internet e ela vai me mostrar isso em tempo real? Sim, utilizando um Wi-Fi, mesmo sem internet, que é a forma que ele distribui para outros computadores, celulares, ele vai mostrar em tempo real o que os seus alunos estão fazendo. Então, se você passou uma atividade, vai mostrar em tempo real quem já iniciou, quem não iniciou, quem está precisando de ajuda, quem já terminou, ok? Então, vai aparecer tudo aqui e eu vou explicar como funciona para vocês, certo? Então, aqui na aba de classe, vai aparecer os testes, nesses testes vai aparecer a composição gráfica de quem já terminou, quem não terminou, certo? Aqui embaixo temos as lições, que funcionam da mesma forma, que você vê as atividades que estão ativadas, as atividades quem já terminou as atividades. Então, abaixa mais um pouquinho aí, Mila, para a gente ver aqui, ó. Atividade 1, completado por 21 pessoas de 28. Então, 21 alunos completou de 28 alunos da turma. Então, tivemos aí 7 alunos que estão aí em meio termo. O que aconteceu com esses alunos? Certo? Então, 3 iniciaram. Então, desses 28, e desses 7, na verdade, que não apareceram que não completaram, 3 iniciaram. Então, vamos ver aí que 3 iniciaram. Então, se 3 iniciaram, vamos contabilizar que 4 não iniciaram a atividade. E 3 precisam de ajuda. Então, desses 28, no caso, 24
4 alunos, 3 estão precisando de ajuda da atividade, ok? Então, aqui você tem uma composição gráfica, tem uma composição gráfica do que está acontecendo dentro da sua sala de aula. O que foi que aconteceu, ok? No lado direito, agora, temos a parte de notificação, atividades da classe. Então, aqui, nessa parte de atividades da classe, vai aparecer quem já terminou, quem está precisando de ajuda, se todos no grupo ou todos na sala já iniciaram alguma atividade. Então, se todos iniciaram, vai aparecer que todos iniciaram. Se uma pessoa iniciou, vai aparecer o nome da pessoa e que vai aparecer que iniciou tal atividade. No caso aqui, número até 120. Então, de 0 a 120. Então, temos aqui atividades que vão aparecer para você a notificação de quem terminou, quem não terminou. Aqui também vai aparecer quem é que está precisando de ajuda. Se é mais de um aluno que está precisando de ajuda, você pode, na hora, clicar em cima para visualizar quem é essa pessoa que está precisando de ajuda, certo? Então, são as notificações para você visualizar o que está acontecendo na sua turma. E o que eu aconselho, está fazendo uma atividade com o Colibri, deixe essa página aberta, mesmo que você fique andando na sala, ser um professor itinerante na turma, você pode estar visualizando o computador. Caso você veja aqui, como na esquerda está aparecendo esse sinal vermelho, que alguém está precisando de ajuda e você perdeu nas notificações, clique em cima. Clica aí, Mila, para a gente visualizar. Que a gente vai ver um relatório da atividade e vamos visualizar quem é que está precisando de ajuda, ok? Então, ele aparece todos os nomes, quem já completou. Se tiver em branco, como tem um em branco, quer dizer que não iniciou a atividade. Então, pode ser que seja um aluno ausente, que não esteja presente na atividade, ou que realmente não iniciou, não quer fazer atividade, pode acontecer. Ou alunos que acabaram de iniciar a atividade, ok? E se você quer, antes de ir até o aluno, você quer saber qual foi o erro do seu aluno, você pode clicar também. Clica aí, Mila, para a gente visualizar. A gente vai visualizar qual foi a atividade que ele está com dificuldade. Então, se você passou 5 atividades e em uma delas o seu aluno está precisando de ajuda, ele vai aparecer qual atividade que está com dificuldade e o tempo gasto nessa atividade. Quanto tempo ele gastou para executar essa atividade, certo? Vamos clicar na questão. Então, o aluno acertou majoritariamente quase todas, porém, precisou de ajuda em 2 questões, a 9 e a 1 também. Foram 3 questões, desculpa. Então, 9, 7 e 1. Ao clicar nessa questão, podemos ver quantas tentativas o aluno fez. Então, aqui ele fez somente uma. Então, dependendo da quantidade de X, vai aparecer. E qual foi a resposta que o seu aluno marcou. Para você visualizar qual é a resposta correta, é só clicar nesse quadrado que você vai saber qual é a resposta correta dessa questão, certo? E ao desmarcar, você vai ver a resposta do seu aluno. Nessa atividade tem alguma questão que precisou de ajuda mais de uma vez, Mila? Veja aí a questão 7, a questão 1. Não. Aí, na questão 1, ele errou 2 vezes, certo? Mas acertou na terceira. Então, aqui, você pode ver as tentativas e erros do seu aluno para tentar perceber qual é a lógica que o seu aluno utilizou para responder a questão, ok? Então, você vai visualizar se há um chute ou se seu aluno está realmente tentando a questão, ok? Aqui você vai visualizar quantos erros teve, no caso, quantas tentativas o seu aluno teve na questão, ok? Dessa forma, eu acho bastante importante, eu gostei bastante dessa ferramenta do Colibri, falando de uma forma crítica, né? Eu gostei bastante por conta que mostra uma ferramenta importante na hora do uso dessa ferramenta tecnológica,
porque tem professores que podem ter receio de utilizar, pois pensa que pode até atrapalhar a aula por não ter esse domínio na tecnologia e achar que não vai contemplar todos os alunos. Então, aqui, utilizando essa plataforma, você acaba contemplando os alunos porque você pode fazer uma intervenção no momento que seu aluno precisar de ajuda. E você sabe aonde é que pode fazer essa intervenção. E você também pode utilizar isso como diagnóstico para posteriores atividades. Se você não conseguir fazer a intervenção naquele momento, já eu vou mostrar para vocês como fazer um grupo que você pode fazer essa intervenção posterior com outra atividade desafiadora, ok? Então, dessa forma, eu acho bastante importante esses recursos na plataforma. Vamos voltar? Então, aqui a gente mostrou como você pode visualizar dentro de classe, na aba classe, a questão da atividade que seu aluno precisa de uma ajuda ou visualizar toda a turma, e clica em relatórios. Já estamos em relatórios, mas clica para a gente ter uma visão geral. Volta aí na parte de relatórios. Isso. Pronto. Então, aqui, ao clicar em relatórios, você tem acesso ao relatório de todas as atividades que você passar para a sua turma. Então, temos aqui atividade para o 5º ano, atividade extra, atividade 1 e atividade. Então, tivemos algumas atividades, exercícios aí que passamos para a nossa turma e podemos ver que no progresso podemos visualizar de forma mais resumida o que aconteceu dentro da nossa sala. Então, aqui ele mostra como na parte da classe, um resumo de quantos completaram, quantos iniciaram, quantos precisam de ajuda, ok? Temos os destinatários do lado direito e se você pode colocar como visível ou não essa atividade para o seu aluno. Então, você quer primeiro fazer uma explanação sobre o conteúdo na lousa e depois, ou então passar um vídeo primeiro na lousa para todos, e depois fazer a atividade, você passa e depois deixa visível a atividade para que os alunos só tenham acesso à atividade depois que vocês explanarem sobre o conteúdo. Então, essa ferramenta também é legal. E toda atividade que você planeja, ela sempre vai iniciar invisível, e aí você coloca como visível depois para os seus alunos, certo? Aqui em relatórios, eu acabei atropelando, mas aqui em relatórios você pode ter 4 tipos de relatórios. O de lições, então, relatório por lição, relatório por teste, não temos nenhum teste, mas ele aparece aqui por teste, por grupos. Então, o que seria esses grupos? Esses grupos são no caso, realmente, você faz um grupo de alunos. Então, dentro da plataforma, você seleciona os alunos que você queira para determinados tipos de grupos e você planeja em cima atividades. Então, você pode fazer os grupos como grupo de trabalho. Então, grupo A, grupo B, grupo C. Cada grupo vai falar sobre... Estou fazendo atividade sobre... um trabalho sobre... Vou colocar aqui, eu estava utilizando esse exemplo, vou utilizar de geografia, e cada um vai falar sobre determinados tipos de biomas. Então, você pode separar conteúdos representando cada tipo de bioma para cada grupo. Você pode fazer isso. Então, nos conteúdos do canal, você planeja uma atividade que tenha vídeos e documentos para cada grupo, e aí eles utilizam o Colibri para poder realizar a atividade. Ou ainda, podemos fazer grupos para alunos que, vou colocar aqui, um aluno que eu sei que termina a atividade primeiro que os outros e acaba atrapalhando um ao outro aluno. Então, eu posso passar uma atividade desafiadora para ele, uma atividade extra para este aluno, para ele continuar realizando as atividades sem que atrapalhe na velocidade dos outros. Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa também, ok?
Então, aqui temos relatório por grupo e depois temos os relatórios por alunos. Ao clicar, você consegue visualizar todos os alunos, certo? Se eles estão em algum grupo, você tem a pontuação média também, como aqui não fizemos nenhum teste, não aparece. Temos os exercícios concluídos, então vai aparecer todos os exercícios que seus alunos contemplaram. E temos também conteúdos visualizados, então conteúdos como vídeos, como PDF, se eles visualizaram algum conteúdo destes, ok? E a última atividade, no caso, quanto tempo faz que eles fizeram a última atividade? No caso aqui, tem muito tempo que a gente utilizou com essa turma, ok? Então, essa parte de relatórios você vai ver, você irá visualizar esses relatórios. O que seu aluno está fazendo? Se você for visualizar por aluno, você vai visualizar por atividade que seu aluno estiver fazendo, ok? Então, se você clicar em Ana Vitória, você vai visualizar todas as atividades que ela está fazendo, qual o progresso que ela está tendo, ok? Mila, volta aí e mostra a das lições. E tem um recurso também que é para vocês visualizarem nas atividades, pode clicar em uma, que é para ver qual a questão que os seus alunos tiveram mais dificuldade. Então, clica numa atividade aí. Isso. Então, ele coloca como perguntas difíceis. Qual foi a pergunta que o aluno precisou mais de ajuda? Então, aparece também para você visualizar onde é que seus alunos estão precisando de ajuda em relação a isso. Então, aí, ó, temos aí, ó, 31 de 54 precisam de ajuda. 9 de 33 precisaram de ajuda. Então, você consegue visualizar quais foram as perguntas nas atividades que você passou, que seu aluno precisou de mais ajuda, qual que eles tiveram mais tentativas. Então, teve um aluno que chegou a 5 tentativas e não conseguiu contemplar essa questão. Teve outro que fez duas, tentou 2 vezes e conseguiu contemplar. O que tem de difícil nessa questão? A forma que vocês realizaram o enunciado, ou a resposta que está incorreta, pronto. Mas qualquer coisa, Gilene, a aula vai estar online, tá bom? Depois eu te passo. Então, você consegue visualizar quais as questões que os alunos estão com mais dificuldade, tá bom? Então, essa parte do relatório eu acho massa também, toda essa questão que é bem detalhada que os seus alunos fazem. E temos também a aba do planejar, certo? Então, ao clicar aí no planejar, podemos fazer o planejamento das nossas lições, dos nossos testes e dos nossos grupos. Então, aqui na seção você vai conseguir a gente vai ter uma formação somente para isso, para a gente planejar uma aula, a gente vai construir uma turma, a gente vai construir uma classe, no caso, vai construir atividades e lições e testes, grupos, então vai ter uma formação somente para isso, ok? Não vou me aprofundar muito em relação a isso, mas vocês podem ir navegando, testando essas opções. Aqui, em cada uma delas, tem um botão na direita sobre nova lição, novo teste ou novo grupo. E é só clicar que vocês irão ter acesso a essa criação, tá bom? Então, essa parte é toda do professor. Então, se você estiver utilizando o Colibri Offline com a conta de professor, na instituição que você estiver fazendo e tiver com a conta do professor, o professor irá ver totalmente essa aba do professor, tá bom? Então, vamos voltar lá no menu de navegação e vamos navegar para a instituição, que é a aba dos administradores, dos superadministradores e dos administradores. Aqui, ao entrar na instituição, vocês vão ver também as classes, porém aqui a gente pode criar a classe. A gente não vai visualizar como o professor visualiza, e sim na parte de inscrição do professor e inscrição dos alunos à classe, ok? Então, aqui temos, na parte de classe, o nome da classe, o professor que está cadastrado na classe, aí a quantidade de alunos. E se você quiser, pode também excluir
a classe. Então, é aqui que a gente visualiza isso. Vamos clicar em uma classe para ver o que tem dentro. Então, nessa classe, a gente consegue visualizar o professor e os alunos. E aqui a gente pode escrever professores e escrever os alunos. Se vocês perceberem em cima, no nome, tem como editar ainda o nome dessa turma, certo? A gente poderia escrever, se acabou errando o nome da turma, poderíamos reescrever, ok? Vamos voltar. Temos a parte de inscrição do professor. Então, se você quiser inscrever um professor, só clicar no botão cinza e procurar o professor que você quer colocar na turma. Então, temos aí... Temos aí, ali você pode pesquisar o professor que está cadastrado na turma, no Colibri Offline. Então, primeiro ele tem que estar cadastrado para você conseguir selecionar. Selecionando a quantidade, certo? Mila acabou de selecionar. Vamos clicar em confirmar. E o professor irá estar cadastrado na turma, ok? Se você quiser remover, só clicar no botão direito, no botão à direita, na verdade, para poder remover. Então, aqui temos a parte de inscrição do professor e inscrição dos alunos. Ela é feita totalmente manualmente, ok? Então, vocês vão selecionando aluno por aluno para estar na turma, ok? Então, como vocês estão vendo, tem muitos alunos na nossa plataforma, ok? E, desta forma, por isso que eu optei por utilizar este notebook, já que tem tantas contas nessa, já que muitos alunos e professores já utilizam já fizemos ações com essa plataforma. Então, aí você vai selecionar os alunos que você queira colocar nessa turma e no final vai clicar em confirmar. Vamos voltar. Então, aqui toda essa parte de inscrição de professor, inscrição de alunos, ok? Se você quiser, como a gente mostrou, pode criar uma classe nova e fazer isso manualmente. Aqui embaixo você pode remover, se você acabou colocando um aluno que não é da turma, então você pode remover aí, ok? Pronto, então aqui essa parte de instituição que o administrador tem acesso, você pode criar classes para a sua instituição. Na aba seguinte, que é a de usuários, aqui a gente pode criar conta de usuários para terem acesso à plataforma. Então, aqui é onde eu crio a tela do meu aluno, aqui é onde eu crio a conta do meu professor, ok? Então, em novo usuário, você consegue fazer isso. Ao clicar, é como um cadastro mesmo. Você vai colocar o nome completo, o nome de utilizador, a senha, vai confirmar a senha. Aqui é diferente. Aqui você vai especificar o tipo de usuário que você está cadastrando. Se ele é um estudante, se ele é professor ou se é administrador, ok? Então, o estudante, seu aluno, o professor só vai ter acesso à parte do professor e o administrador ele pode criar conta, colocar canais. Então, quem vai fazer essa parte de canais, criar sala, criar conta, é o administrador. É a conta de administrador. A conta de professor, ele só tem acesso à sua classe, ele não pode criar classe, nem pode importar e exportar canais para o Colibri Offline. Então, é a conta que vocês têm de administrador e contas que você cria de administrador que podem fazer isso, ok? E alguns dados também embaixo opcionais, como um identificador, que no caso seria um apelido, ano de nascimento e gênero, ok? Então, são opções a mais que o seu aluno pode colocar para inserir no perfil, tá bom? Então, vamos voltar. E quando a gente cria a conta de superadministrador, lembre que tem aquela parte que ele fala sobre a responsabilidade sobre os dados. Então, é por conta disso. A quantidade de dados que tem
em nossa plataforma e quantidade de alunos e professores que possuem dentro de uma escola. Então, aqui você tem a responsabilidade sobre todos os dados dos alunos, questão de contas que criamos para os alunos. Não tem identificador, ano de nascimento, esse tipo de coisa, matrícula, mas são os nossos alunos que estão utilizando o Colibri Offline. Então, caso você queira customizar ou editar alguma coisa, só clicar na parte de opções no lado direito e você consegue editar os detalhes, redefinir a senha dessa conta ou excluir, ok? Então aqui, clicou para editar as informações, pode editar o nome de utilizador, o tipo de usuário, ok? E aqui vocês, como eu falei antes, ó, aqui tem a parte do professor. Então, o professor da classe, que só pode ensinar nas classes que ele está inscrito, ok? Como a gente mostrou na classe, e professor da instituição, que ele pode ensinar em qualquer classe da instituição. Então, ele pode visualizar qualquer classe e pode entrar em qualquer classe, ok? Além de poder colocar identificador, ano de nascimento, gênero, e todos esses dados opcionais, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, Mila, pode voltar. Eita, acho que Mila caiu. Mila caiu? Acho que Camila caiu, mas eu posso dar continuidade aqui da minha tela. Camila acabou de cair, mas vou dar continuidade aqui na minha tela, que é a parte de configurações eu consigo mostrar. Então, deixa eu entrar aqui na minha conta. Não possui tantos dados como o dela, mas eu tenho ele aqui colocado na minha tela. Conseguem ver? Acho que sim. Pronto. Então, aí, Gente, Camila voltou. oi, minha internet caiu aqui um pouquinho. Eu vou voltar ou você vai mostrar o restante por aí, Vini? Aqui eu acho que eu consigo mostrar o restante. Pronto, qualquer coisa é só você me sinalizar que eu abro aqui, tá bom? Certo, pronto. Pronto. Então, aqui temos as configurações, ok? Então, configure a configuração como aconteceu lá na nossa formação anterior, ok? A de terça-feira, vocês estão visualizando toda essa parte de permissão. Então, aqui, quando lá perguntar que se o aluno pode iniciar a sessão sem senha, então aqui, o que a gente selecionou ou não, ele vai estar aqui marcado. Permitir que alunos criem contas, eu coloquei como permitir. Então, aqui vai ser as mesmas, quase as mesmas, na verdade, opções de permissão dos seus alunos. Há uma opção diferente que é aqui, habilitar o botão baixar nos materiais. Isso aqui, essa opção é responsável até por uma aula de nossa formação, que é para poder baixar os recursos que criamos ou pegamos no Colibri Studio e colocamos no Colibri Offline, baixar e compartilhar nas mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, e-mail. Então, essa permissão aqui, vamos ter uma aula somente sobre isso, como faz para baixar um recurso, como faz para compartilhar o recurso, ok? Então, fiquem tranquilos referente aqui, vamos fazer uma aula totalmente sobre essa permissão aqui nas configurações. Temos também a parte de dados. Essa parte de dados é mais para ver o relatório de uso do Colibri Offline. Então, tempo de hora gasta nas atividades, dados de alunos, tudo isso vai ser pego aqui em dados. Então, vocês não vão mexer com essa parte, ok? Então, aqui vocês não vão mexer muito em relação sobre isso. Isso aqui ainda está em processo de, como eu posso dizer, atualização, então não dá ainda para fazer isso aqui, que é sincronizar os dados do centro
ainda não está muito... no caso, ele não está muito claro o que é. Pelo que eu estou vendo ainda é sobre vinculação de dados com o portal do Colibri, no caso com a linha Equality. Ainda eles estão em processo de uso, no caso, de atualização dessa parte. Então, essa parte de dados aqui a gente não vai mexer muito, é mais sobre dados de registro do que está acontecendo dentro do Colibri, ok? Não é referente à aula nem nada. Então, aqui temos a parte de instituição, que é toda voltada para o administrador, superadministrador da plataforma, certo? Então, feito aí, acabei de explicar sobre instituição, vamos para dispositivo. Essa aba aqui, vocês podem ver, eu que gostaria de mostrar o de Camila, mas vamos adiantar um pouquinho, né? Aqui temos essa parte de canais, que aqui vai ser responsável por importar canais para o Colibri Offline. Então, vamos importar canais, se eu clicar aqui, vocês vão visualizar. Temos 3 formas de importação, temos uma aula totalmente voltada sobre isso também. Então, vou dar a aula para vocês sobre como é importar os conteúdos do Colibri Studio. Então, a gente pode fazer importação via internet ou via cartão de memória ou pendrive. Tem como fazer esse tipo de coisa. Então, a gente, se tiver uma baixa conexão com a internet, a gente pode fazer até por internet, mas se não tiver nenhuma, a gente pode pegar um pendrive, cartão de memória, colocar o canal dentro e colocar no Colibri. Então, vocês vão saber, vou dar uma aula sobre isso, ok? Se tiverem alguma dúvida, perguntar aí no chat, viu? Então, aqui o canal vai aparecer todos os canais que estão na plataforma. Como eu não tenho nenhum canal ainda instalado aqui para visualização de vocês, no caso, que eu vou fazer junto com vocês, então eu não tenho nenhum canal aqui como na plataforma de vocês. Temos aqui também as permissões. Então, aqui eu posso dar permissão para outras contas, ok? Então, posso editar as permissões aqui e dar permissão de superadmin para outras pessoas. Temos aqui o estudante Vinícius. Então, aqui eu posso dar a permissão, se eu quiser, no caso, não vou dar para o estudante, né, a permissão de superadministrador, sim para o gestor ou professor da instituição. Aqui, nessa parte de permissões, é somente para isso, para dar para outra conta também a permissão de superadministrador, para ter 2 contas ou mais de superadministradores na plataforma Colibri. Aconselho que não sejam várias contas de superadministrador, sim 2, 3, no máximo 4, para ter até uma conta reserva ali, se acabar perdendo um, ok? Temos também a parte de informações. Então, aqui informação sobre o dispositivo, como no meu computador. Tem um espaço livre aqui de 16 GB para uso do Colibri. Então, no meu HD está um pouquinho cheio, mas aqui é em relação a dados do Colibri. A versão do Windows, a versão do desktop, esse tipo de coisa. E aqui em configurações, podemos configurar, ok? As partes do idioma, que é as configurações padrões do seu Colibri, da sua plataforma Colibri. Aqui você vai selecionar o idioma. Aqui você pode selecionar também qual é a primeira página que o seu aluno vai entrar após abrir. Então, quando abrir o Colibri, o que é que vai aparecer? A página de login ou a página de aprender? Vou deixar aqui a página de login e o meu aluno tem que fazer o login para entrar. Os dados, gente, só vão aparecer se o aluno estiver com uma conta. Se o aluno não tiver nenhuma conta, não estiver cadastrado em nenhuma classe, não vai aparecer nada daquilo que vocês viram como mostrei na plataforma, no caso que Camila compartilhou a tela. Então, não vai aparecer nada daquilo para você durante a atividade. O aluno vai estar visualizando somente uma atividade dentro do canal e não vai aparecer para o professor que se está precisando de ajuda, se não está, esse tipo de coisa. Ok? Então, o aluno precisa ter uma conta, ele precisa estar inscrito numa classe para poder estar executando aquele exercício, aquela lição. E, por fim, temos aqui o perfil. Então, vocês vão visualizar aqui
o seu perfil. No caso aqui, o tipo de usuário é superadministrador, na instituição, da minha casa, Vinícius Torres Batista. O que eu posso fazer? Nome completo, nome de utilizador. E aqui eu posso até mudar minha senha. Ok? E editar os meus detalhes. Você pode selecionar que seu aluno possa editar os detalhes ou não. Isso também é uma configuração, como eu mostrei lá, se o aluno pode ou não modificar sua senha ou o seu nome completo, modificar o seu usuário. Muito aconselhado que não deixe, mas se for trabalhar com ensino médio, esse tipo de coisa, pode deixar até que se acabou errando alguma coisa, pode modificar, seu aluno tem total liberdade para isso, ok? Então, aqui, depois de tudo isso, temos também terminar a sessão para sair da conta que você está. Então, é isso, ok? A plataforma Colibri são essas ferramentas, a navegação é essa, ok? Então, deixa eu entrar novamente. Então, a navegação é essa, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, gente, pode perguntar agora. Esse momento agora é de perguntas, dúvidas. Eu sei que também muitas dúvidas só surgem durante a utilização. Então, aqui eu fiz uma navegação junto a vocês sobre o Colibri Offline, ok? Sobre as ferramentas, potencialidade e atividade referente a isso, a potencialidade. A atividade de vocês será que vocês têm que mandar prints para mim, navegando no Colibri Offline, que eu quero ver que vocês, gaguejei um pouco, navegando dentro do Colibri Offline, e se surgir dúvidas, pode perguntar que eu vou tirar, que é esse o intuito. E vocês, como professores, como formadores, eu quero que vocês façam um pequeno texto lá no grupo, falando um pouco sobre as potencialidades do Colibri, como você vê a potencialidade dessa tecnologia dentro de uma sala de aula, dentro de sua sala de aula, qual a potencialidade para com seus alunos. Então, eu quero que vocês me falem um pouco sobre qual a expectativa, no caso, e o que vocês veem de novo, ou o que vocês veem de potencialidade nisso dentro da sala de aula de vocês, ok? Então, é um pouco de diagnóstico também para saber qual a visão que vocês estão tendo do Colibri Offline das nossas formações. Então, já podem ir mandando aí dúvida. Então, se não tiver dúvida, ok, a gente vai finalizando por aqui a nossa aula, certo? Essa aula está sendo gravada, então já já eu passo para vocês, certo? Qualquer dúvida pode ir já falando aí, e agora estou encerrando aqui a nossa formação de hoje. Eu agradeço muito por estarem aqui, por colocar um pouco desse tempo de vocês para essa formação, para a formação Colibri, certo? Então, muito obrigado, tenham um bom dia, e as atividades, lembrando que as atividades a gente aceita até amanhã, a sexta-feira, ok? Então, já vão fazendo atividade para não deixar para amanhã, tá bom? Então, muito obrigado, um beijo para todos vocês, um abraço, um pouco de distância nesse Covid, e muito obrigado mais uma vez por estarem aqui.